Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Nutrição é Saúde. Meu nome é Letícia Medin, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vegetarianismo e veganismos. Vou explicar um pouco para vocês os tipos que tem e conceituar um pouco como isso entra dentro da nutrição, tá? Então, para começar, a gente sabe que essa forma de alimentação vem aumentando cada vez mais no mundo inteiro, tá? Cada vez mais pessoas buscam essa prática alimentar justamente por vários princípios, tá? Tem gente que busca pela questão dos animais mesmo, pelo amor aos animais, enfim. Tem gente que busca pela questão ambiental, né? Porque sabem que a indústria da carne, por exemplo, do leite, utiliza muita água para produção, então acaba tendo essa parte de poluição ambiental também, né? Tem gente que utiliza pelos dois, então tanto pela parte ambiental quanto pela parte dos animais. Tem gente que não gosta de consumir carne, então acaba optando por isso. E tem gente que realmente quer diminuir, busca, né, essa forma de alimentação justamente para diminuir os danos que a carne e esses alimentos podem causar na nossa vida, tá? Então, a gente tem várias formas de vegetarianismo. A gente tem o primeiro, que é o vegetariano ovo-lacto, né? Que é o ovo-lacto vegetariano que a gente chama. Que é uma pessoa que só não consome carne, mas ela come ovo e ela come leite e alimentos de origem do leite, tá? Então, queijo, iogurte, enfim, essas coisas todas esse pessoal come, tá? Depois a gente tem os lacto-vegetarianos, que então eles comem leite, mas não comem carne e nem ovo. E a gente tem também os vegetarianos estritos, que são pessoas que elas não comem nada de origem animal. Então, nem a carne, nem leite e nem ovos, tá? E a gente tem também os veganos, que além de não comerem nada de origem animal, eles também não utilizam nada. Então, roupas que tenham origem animal, eles não utilizam, cosméticos, enfim. Nada que utilize qualquer coisa que seja testado em animais, eles não consomem. Então, esses são os veganos, tá? Então, o que a gente vê mais comum hoje em dia são os ovo-lacto-vegetarianos, que são os vegetarianos que só não consomem carne, mas consomem leite e ovos. E cada vez mais esse grupo da população tá crescendo, tá? Cada vez mais eu recebo em consultório pessoas que são vegetarianas e buscam a nutrição justamente para se alimentar melhor e para conseguir saber como fazer a transição, porque às vezes não é, ainda mais se tu gosta, até uma pessoa que gosta de carne, não é do nada que tu vai conseguir parar de comer esse alimento, tá? Então, é sempre feita uma transição, as nutricionistas podem auxiliar nisso, tá? Eu auxilio nisso, justamente para não faltar nenhum nutriente, não acabar com déficit nutricional em alguma questão em específica, até porque os alimentos de origem animal, eles têm nutrientes que o nosso corpo já está acostumado a receber, tá? Eu vejo muita gente também que acaba se tornando vegetariana pelo fato de ter alguma alergia alimentar ou intolerância, como por exemplo os intolerantes à lactose, tá? Eu tenho pacientes que eles se tornaram vegetarianos pois já tinham intolerância à lactose, tinham isso na cabeça de que queriam, enfim, então por conta desse agravante, né, acabaram se tornando vegetarianos. Não que só porque tu tem intolerância à lactose tu tem que se tornar vegetariano, isso não tem nada a ver, né? Mas, enfim, é um ponto também que tem gente se tornando vegetariano por conta disso. Então, enfim, os motivos para as pessoas buscarem essa forma de alimentação são imensos, tá? Cada um tem seu motivo e a gente vê que ainda tem muita gente que fala que a carne é muito importante, de que a pessoa não pode viver sem comer carne. Na verdade, isso é um mito, gente. A gente tem vários nutrientes na carne, da mesma forma que a gente tem nutrientes no leite, que a gente tem nutrientes no ovo, mas uma pessoa consegue viver muito bem sem esses alimentos e sem esses nutrientes que vêm diretamente desses alimentos, porque hoje em dia a gente já tem muitas outras formas de compensar esses nutrientes que a gente acaba tendo déficit, né? Que acaba faltando no nosso corpo. Então, por exemplo, assim, quando uma pessoa ela se torna vegetariana, a primeira coisa que falam é que ela precisa da proteína da carne para conseguir seguir e ganhar massa muscular, enfim, independente do objetivo, que ela precisa da proteína, que proteína é muito importante, que a carne é muito importante, mas na verdade não, a gente tem outras diversas formas de conseguir proteína sem ser a proveniente da carne, tá?
Até porque já tem vários estudos que relacionam o consumo excessivo de carne com diversas doenças. Então, tanto obesidade quanto doenças cardiovasculares, tá? Então, nem é recomendado o consumo excessivo de carne ou o consumo diário de uma quantidade grande de carne, principalmente carnes gordas, tá? Então, esse mito já não existe mais, tá? Hoje em dia uma pessoa consegue muito bem viver sendo vegetariana e tendo uma ótima quantidade de proteína na alimentação, porque a gente tem outros alimentos que têm proteína. Então, hoje em dia a gente já tem o whey protein, que é uma proteína que ela vem do soro do leite da vaca, tá? Então, quem é vegetariano, ovolacto vegetariano, consome whey protein para compensar as quantidades de proteína que acaba não tendo da carne, por exemplo. A gente tem também as proteínas vegetais, que normalmente é como se fosse um whey protein, só que não é do leite. Então, para quem é vegano ou para quem não tá querendo consumir leite, tá querendo reduzir, enfim, a gente tem essa proteína vegetal, que normalmente ela pode ser extraída da ervilha, tem proteínas do arroz, tem umas que tem um blend, assim, de várias proteínas de diversos vegetais diferentes, e nela existem vários sabores. Então, dependendo da marca, tem muitas marcas. Hoje em dia, a procura de proteína vegetal tá cada vez maior, e dentro dessa proteína vegetal, a gente tem diversos sabores, como se fosse um whey protein, que ele serve como suplemento, tá? E além disso, a gente encontra proteína nos próprios vegetais, então no feijão, na lentilha, no grão de bico, na ervilha, tudo isso tem proteína também, sem contar no ovo, para os que consomem ovo, ovo é uma ótima fonte de proteína, tá? No leite, no iogurte, nos queijos brancos. Então, hoje em dia tem pastinhas de tipo tahine, feito com pastinhas feitas com grão de bico, enfim. Então, desculpa dizendo que vegetariano não come a quantidade correta e necessária de proteína por dia, isso não existe mais, tá? Porque a gente tem muitas formas de suplementar essa proteína e encaixar. Por isso que é importante sempre um vegetariano buscar orientação nutricional pra gente conseguir fazer com que ele consuma uma quantidade legal de proteína, tá? Além disso, a gente tem um nutriente que a gente tem que cuidar muito em vegetarianos, qualquer tipo de vegetariano, que é a vitamina B12, tá? A vitamina B12, ela é proveniente da carne animal. Então, a gente tem que cuidar, porque muitas vezes esse grupo, ele tem deficiência dessas vitaminas, tá? Muitas vezes até as pessoas que consomem carne têm que suplementar essa vitamina. Então, sempre que eu digo se você é vegetariano ou se você tá pensando em se tornar vegetariano, busque um médico ou um nutricionista para fazer os exames e fazer o exame principalmente de vitamina B12 e de ferro, tá? Mas principalmente da B12, porque o ferro a gente também consegue em outros alimentos, como feijão, tem alguns vegetais verde escuro também, tipo brócolis, contém ferro, mas a gente tem que cuidar então principalmente da B12, que a gente não consegue ela através de outras fontes. Então, normalmente, eu não vou dizer 100%, porque, né, nunca nada é 100% nessa vida, mas, tipo, 90% das pessoas vegetarianas, qualquer tipo de vegetarianismo que seja, ela tem que suplementar vitamina B12, tá? Então, e os sintomas, quando a gente falta vitamina B12 no nosso corpo, eles são bem severos, tá? A gente tem sintomas leves, como cansaço muscular, fadiga mental, dificuldade de concentração, de foco, assim, um cansaço bem muscular mesmo. Como a gente tem, já peguei paciente com sintomas muito severos, porque a vitamina B12 dela estava baixíssima. Então, por exemplo, ela já não teve que se afastar do trabalho, não conseguia trabalhar, ela tinha fraqueza nas pernas, não conseguia ficar de pé, não dormia bem, tinha muita dificuldade na questão de memória também, que a B12 atua nisso. Então, são sintomas bem severos, tá? Quando a gente tem uma deficiência muito grande de B12, por isso que é tão importante fazer esse exame, tá? Se tu já é vegetariano e nunca fez o exame de sangue que continha a solicitação de B12, busque um nutricionista, porque às vezes nem todos os médicos pedem, tá? Então, busque um nutricionista porque é muito importante e provavelmente é uma coisa que vegetarianos tenham que suplementar pro resto da vida, tá? Da mesma forma que a gente acompanha o ferro. Existem vários o ferro é muito importante, né? Ele é importante junto com o nosso sangue, ele se liga com as hemácias e com o oxigênio. Então a gente precisa de ferro no nosso corpo, tá? E às vezes os vegetarianos eles têm uma quantidade baixa de ferro justamente porque o ferro também se encontra na carne. Então, como a gente não vai estar consumindo carne, a gente tem que cuidar
para não baixar muito a quantidade de ferro consumida, tá? E um outro ponto é que existe um nutriente que quando a gente come junto, ele compete com a absorção do ferro. E esse nutriente é o cálcio. Então, se tu consome algum alimento fonte de ferro, por exemplo, tu faz ali o feijão e o arroz e consome alguma coisa de fonte de cálcio junto com esse alimento, tu vai estar competindo a absorção do ferro e do cálcio. E acaba que o cálcio vai ser absorvido primeiro e o ferro não é tão bem absorvido pelo nosso corpo, tá? Então, existem alguns nutrientes que facilitam a absorção do ferro no nosso corpo. Por exemplo, a vitamina C. Então, eu aposto que vocês já viram as pessoas comendo laranja junto com feijão e arroz, ou junto com uma feijoada. É justamente por isso tem um sentido, tá? A laranja, ela auxilia a absorção do cálcio, tá? Então, vocês podem fazer talvez um suco de laranja de vez em quando, não aconselho o suco todo dia, por conta da concentração de açúcar, né, de frutose que fica nesse suco, mas então pode ser um suco de laranja de vez em quando, ou então depois do almoço comer a laranja como sobremesa. É muito legal, tá? Ter alguma coisa assim de vitamina C junto com o almoço ou com a janta, para justamente ajudar na absorção do ferro, tá? Outra coisa que atrapalha a absorção de nutrientes é o cafezinho depois do almoço. Então, se tu tem costume de tomar o cafezinho depois do almoço, espere pelo menos meia hora, justamente para conseguir absorver os nutrientes e não atrapalhar essa absorção, tá? Então, essa questão de que vegetariano também não pode ser alguém musculoso, também já é mito, tá? Tem até documentário na Netflix que fala sobre isso, de que um vegetariano, ele pode sim ser um super atleta. Inclusive, tem comparações e vários estudos que comparam que uma alimentação vegetariana, ela às vezes dá até mais resultado na questão de ganho de massa muscular. Claro que se essa alimentação, ela tá com os níveis certos de proteína, né? Então, por isso a importância da nutricionista nesse caso. Mas que vegetarianos conseguem sim ser pessoas musculosas. Tem vegetarianos que participam, que são fisiculturistas, por exemplo, e que tem um ótimo resultado nisso também, tá? Então, se tu gosta da causa animal, se tu busca emagrecimento, se tu quer cuidar mais da tua saúde, talvez o vegetarianismo seja uma opção, tá? Ou talvez você não precisa realmente se tornar um super vegetariano que nunca mais vai comer, mas reduzir, porque, como eu comentei, tem vários estudos que comprovam que a carne, ela está associada com o aumento de doenças cardiovasculares principalmente, tá? Enquanto o vegetarianismo, ele consegue diminuir essas doenças cardiovasculares, justamente porque a gente diminui a quantidade de gordura saturada que a gente come, que é aquela gordura que é de origem animal, né? Que é a que acumula nas nossas artérias, tá? Então, os níveis daquele colesterol ruim, que é o LDL, ele baixa da mesma forma, então, que a gente melhora todo o nosso sistema cardiovascular. Então, a gente tem muitos recursos hoje em dia para auxiliar uma pessoa vegetariana ou até vegana, tá? Que a gente consegue fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida excelente, sem precisar se privar de muita coisa e também tendo todos os nutrientes necessários para que ela tenha uma vida normal. E hoje em dia já existem muitos restaurantes, enfim, que estão abertos a esse público, né? Que também preenchem, que tem alimentos que esse público consegue consumir. Então, às vezes a gente não precisa realmente, como eu falei, parar de comer carne e nunca mais comer. Mas já reduzir o consumo, principalmente da carne vermelha e carne gorda, já auxilia bastante no processo, tá? Então, tanto de vida saudável quanto de emagrecimento. E para quem é vegetariano, eu tenho muita admiração por vocês, tanto pelas lutas que vocês sofrem em relação a toda a questão de não comer carne, que eu sei que as pessoas, elas têm um preconceito em relação a isso, tá? Quanto também de ir nos lugares, às vezes, e tudo contém carne. Então, eu vejo que a cabeça da população está mudando, tá? Não desistem, cada vez a gente vai ter mais vegetarianos no Brasil e no mundo inteiro, porque é uma causa que cresce cada vez mais as pessoas estão mais empáticas, principalmente em relação aos animais e ao meio ambiente. Então, é um grupo, digamos assim, que está crescendo muito e que tem muito ainda para crescer e que a mente da população está mudando também. Então, a nutrição pode ajudar muito vocês com isso,
para serem vegetarianos, continuarem lutando pelas causas incríveis que vocês lutam, mas ao mesmo tempo conseguirem ter uma saúde, uma qualidade de vida boa, tá? Então, muito importante vocês procurarem um nutricionista para ajudar nisso, tá? Por hoje era isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários aqui do vídeo, ou então entrar em contato comigo. Meu Instagram é @nutriletemedin. Tô sempre por lá respondendo todas as dúvidas de vocês. E qualquer coisa, para quem quiser ser patrocinador também aqui do programa, a gente podem entrar em contato aqui com a TV Cidade mesmo, que vocês aparecem também aqui atrás, enfim, é bem legal para participar. E é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima!